Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um documentário que tem no Netflix que chama Have a Good Trip. Tenha uma boa viagem. Se liga aí. Esse documentário do Netflix fala um pouco sobre o uso de psicodélicos. Psicodélicos é um conjunto de substâncias que são alucinógenas e que estimulam algumas pessoas, dizem que têm experiências religiosas. Várias substâncias que são consideradas psicodélicos. A principal seria o LSD, né, o ácido lisérgico, que é uma droga proibida. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de psicodélico que é legalizado, que é a ayahuasca. O princípio ativo da ayahuasca é o DMT. Tem DMT também, uma outra substância que é usada em alguns rituais religiosos do Brasil, que é o vinho de Jurema. Então tem algumas substâncias psicodélicas que são legalizadas especialmente aqui no Brasil. Além da ayahuasca, né, e do LSD, a gente tem a psilocibina, que está no Psilocybes cubensis, que é um tipo de cogumelo. Tem a mescalina, que está num tipo de cacto. Tem o peyote. Então, assim, é um conjunto de substâncias que são consideradas alucinógenas. Esse documentário ele fala um pouquinho sobre esse tipo de substância e pega um grande número de artistas que falam sobre as experiências que eles tiveram com essas substâncias, certo? Tem algumas pessoas bem famosas. Tem o Sting falando, tem a Carrie Fisher, né, que é a princesa Leia, fala um pouco sobre as experiências que ela teve com LSD. E ela inclusive fala que ela usava demais, ela usou muito LSD. Tem a Natasha Lyonne, que pra quem não sabe, é a atriz principal de Boneca Russa. Tem o Nick Kroll, que pra quem não sabe é o roteirista de Big Mouth, um desenho que tem no Netflix. Além disso, acho que ele tem um especial com o John Mulaney no Netflix também. Então são diversas pessoas. O Ben Stiller comenta um pouco da experiência que ele teve com LSD. Então são várias pessoas comentando sobre as experiências que tiveram com essas substâncias psicodélicas. O documentário é interessante, eu não aconselho ninguém a usar, não estou aqui aconselhando ninguém a usar nenhum tipo de droga, a cometer nenhum tipo de ilegalidade, certo? Só estou comentando sobre esse documentário que eu achei bem bacana. Se vocês quiserem ver como é que ficou o cara do Sexto Sentido, o Haley Joel Osment, ele aparece no documentário também fazendo umas pequenas sketches sobre o uso de droga. Então ele está lá também, só uma curiosidade. Apesar do documentário ser interessante, ele foca muito nas experiências que essas pessoas tiveram. Por mais que isso seja de fato interessante, eles compartilharem esse tipo de experiência, não explica muito sobre a fisiologia da droga ou das drogas, não explica como que foram descobertas, não explica por que essas drogas se tornaram ilegais. Então talvez este seja um pequeno defeito do documentário. Então o uso de substância psicoativa, né, de substância psicodélica, é muito antigo. Especialmente aqui na América. No México tinha muitos índios, muitos nativos americanos que usavam o peyote. Aqui no Brasil o principal uso era o da ayahuasca, apesar de ter outras substâncias também que eram psicodélicas que eram usadas. Era descrito muito como experiências religiosas, então em muitos rituais religiosos. O Valdir tá me atrapalhando a gravar esse vídeo aqui, que ele fica raspando na câmera e balançando ela. Quer participar de todo jeito do vídeo, não quer, Valdir? Em testa, quem usa fala que quando você usa esse tipo de substância, você tem um contato com o divino, enfim, conversa de quem já usou. O problema é que essas substâncias se tornaram ilegais, e com isso, impediram a realização de vários estudos. Mas elas nem sempre foram ilegais. Nos Estados Unidos, no início da década de 60, se eu não me engano, em 1962, Ram Dass e o Timothy Leary, eles fizeram estudos com LSD na Universidade de Harvard. Na época, a substância era legalizada, o LSD era legalizado, e mesmo assim eles foram expulsos da universidade por causa desses experimentos. Eu não sei te explicar exatamente o porquê que eles foram expulsos, mas eu sei que foi principalmente por causa desses experimentos. Pouco depois que eles fizeram esses experimentos, a droga foi transformada em ilegal. Eu acho essa escolha entre algumas drogas são tornadas legais e algumas outras drogas são tornadas ilegais meio arbitrária. Por que que o tabaco é legal? Por que que o álcool é legal, enquanto o LSD ou a maconha ou qualquer outro tipo de droga é ilegal? Eu acho essa escolha um pouco arbitrária. Mas a lei está aí, a gente tem que seguir, né? Inclusive o Ram Dass, ele virou um guru. Ele tem um livro muito famoso que chama Be Here Now, que ele escreveu em 1971, após algumas experiências que ele teve com o LSD e algumas experiências que ele teve na China. Ele tinha um mantra que eu acho muito bonito, que ele fala: eu sou uma pessoa que ama, eu sou um ser humano que ama. Era a oração que ele fazia todos os dias, era essa oração.
O Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, também já usou LSD. Inclusive, reza a lenda que na hora da morte dele, ele pediu uma overdose de LSD. Ele tem uma rima que fala: To make this trivial world sublime, take a half gram of Panerotyme. Panerotyme seria na época um nome para o psicodélico, né? Para transformar esse mundo trivial em sublime, use meio grama de psicodélico. Isso é o que o Aldous Huxley fala. Não sei se isso é verdade ou não. Eu acho que acho que deveria caber a cada um ter a informação e decidir por si só, e não simplesmente ser transformada uma substância ilegal. Felizmente no Brasil, em alguns rituais religiosos permitem o uso da ayahuasca. E teve um episódio, inclusive, muito controverso aqui no Brasil, que aconteceu com o cartunista Glauco. Para quem não sabe, o cartunista, o Glauco, ele era de uma religião que tinha rituais com ayahuasca e ele foi assassinado por um dos companheiros de religião dele. Esse companheiro de religião dele tinha uma história de esquizofrenia e acabou, parece que, usando a ayahuasca e depois assassinou o Glauco. Então não é isento de risco aí não. Então você não pode ficar simplesmente no oba-oba e achar que não dá nada, porque pode acontecer algumas coisas muito sérias. Por isso que eu não aconselho ninguém a usar. Eu já tive 2 experiências com psilocibina, que é a substância que vem no cogumelo, certo? Do Psilocybe cubensis. Uma das experiências foi linda, maravilhosa, a outra experiência foi um inferno, literalmente, foi horrível. Então, eu não aconselho ninguém a usar, não acho que ninguém deva usar nenhum tipo de droga, mas eu acho que a informação deveria estar disponível e não acho que nenhuma dessas drogas deveria ser ilegal. Eu acho que nós deveríamos poder fazer essas escolhas por conta própria. Então, apesar da informação não ser tão divulgada, vale a pena ver esse documentário do Netflix, Have a Good Trip, para você, enfim, para você formar a sua própria opinião aí. Eu acho que é interessante a gente sempre ter informação. Informação nunca é demais. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais.